Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Café Cristal, Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro e também é dia de entrevista da semana. Flávio Souza, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sabrina Souza. Um ótimo dia para você que nos assiste e nos ouve aqui na Jovem Pan Patos. Feliz sexta-feira para todo mundo. E vamos ao nosso bate-papo de hoje. Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é um dos nomes mais importantes das artes cênicas de Patos de Minas. Ator, roteirista e diretor, Pedro Pauli está sempre em movimento, em busca de novos papéis e novas experiências. Com uma bagagem considerável após passar por reality shows, se aventurar na comédia, fazer dublagem e atuar em filmes e peças teatrais, a carreira de Pedro já foi premiada até mesmo em Hollywood. Recentemente, ele foi convidado para atuar no filme e na série que narrará a história da banda Mamonas Assassinas. Hoje, ele está aqui para falar um pouco da carreira, do novo projeto e dos planos para o futuro. Pedro, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Oi, bom dia a todos aí, a vocês que convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por esse convite, por essa carona que vocês dão, né, ao nosso trabalho. E que legal, gostei da abertura aí, bem legal, galera. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Pedro, muito obrigado. Então vamos fazer aqui um processo de anamnese, né? Como e quando a sua carreira de ator começa, Pedro? Então, isso aí foi uma coisa bem curiosa, né? Que aconteceu meio que por acaso. Eu estava na antiga 8ª série, né? Estudando na Escola Marcolino de Barros, em Patos de Minas. E eu tenho um amigo que ele é cantor já, ele é dançarino, tal, a vida toda. E eu sempre estava com ele, né? O Júnior Landrade, muita gente deve conhecer. Aí de Patos, que eles fazem muitos shows por aí também. Aí foram chamá-lo para se apresentar na Noite da Poesia, inauguração do Teatro Municipal Leão de Formosa. Calhou que eu estava junto dele e brinquei, falei, coloca meu nome nisso aí também. Só que eu nunca tinha feito nada, né, ligado a isso, aos palcos. Só sei que eu comecei a ensaiar o espetáculo que se chamava Noite da Poesia, e a partir dali, cara, eu falei, putz, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer a partir de quando eu terminar aqui o ensino médio, o 2º grau, eu quero ir para fora, prestar um vestibular, fazer teatro, tal, fazer TV, fazer cinema, e começou meio que por acaso nessa época. Logo em seguida eu entrei para o programa Escolinha Maluca, né, da NTV, aí de Patos também, que foi uma verdadeira escola para mim, que eu fiquei durante 4 ou 5 anos ali, trabalhando como ator, escrevendo piadas, participando das cenas, dirigindo. Eu considero a Escolinha da Maluca uma grande escola, assim, para mim. E foi dali que eu parti depois para Uberlândia, para Belo Horizonte, posteriormente para o Rio, e onde eu comecei fazendo vários trabalhos assim que vieram a ser nacionais. Foi bem legal, mas o comecinho foi isso, assim, meio que por acaso, ali na Noite da Poesia, no Teatro Municipal aí de Patos. Que bacana, muito bacana mesmo, viu, Pedro? De Patos de Minas para todo mundo, né? Bom, e olha, Gustavo Galvão também vai falar com você a partir de agora. Gustavo, bom dia. Bom dia, Sabrina, bom dia, Flávio, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã Patos nesta edição de sexta-feira. Pedro Pauli, muito bom dia para você também. Antes de mais nada, eu gostaria aí de lhe parabenizar por mais essa nova empreitada em sua carreira. Eu, como modéstia à parte, fã número 1 dos Mamonas Assassinas, não poderia deixar de te mandar essa lembrança. Agora, uma pergunta que não quer calar. Qual será a sua principal fonte de inspiração para interpretar o Geraldo Celestino nessa série? Oi, Gustavo, tudo bom? Prazer estar falando contigo também. Cara, você falou fã número 1, você deve ser o número 2, que eu sou, eu considero, eu falo assim, eu sou fã número 1 dos Mamonas, cara, porque, tipo, em 1996, eu falo que eu comprei uma cassete deles, no antigo evento católico que tinha em Franca, que eu ia sempre com o pessoal de Patos, né, com um grupo de jovens de Patos, e eu vi essa fita cassete num camelô, sei lá, numa lojinha, e comprei, era uma fita cassete dos Mamonas Assassinas.
E isso foi em maio, mais ou menos, junho de 95. Quando foi outubro, eles estouraram, cara. E, tipo, eu já ouvi aquelas músicas há uns 5 meses, mais ou menos. E quando eles estouraram, eu já sabia todas, assim, de cor e salteado. E foi muito legal que depois eles estouraram, né? E o mais curioso ainda é que eles estouraram em outubro de 95, quando foi em março de 96, eles já não existiam mais. E parece que foram anos que eles fizeram sucesso. Foi uma coisa muito rápida. E a inspiração para fazer o Geraldo, eu busquei muitos vídeos dele na internet, eu procurei saber quem foi o Geraldo. O Geraldo é muito atuante até hoje na vida pública de Guarulhos. Ele já é um político das antigas, ele foi candidato a vereador, ele é vereador desde essa época que ele lançou os Mamonas no seu palanque ali, nos seus comícios, e até hoje ele faz um grande trabalho em Guarulhos, é uma pessoa bem conhecida, muito benquista na cidade, de um trabalho assim, gigantesco. O curioso, que eu estava filmando outro dia, algumas cenas do comício dele, junto com o Rui Brissac, que faz o Dinho, aliás, está fazendo muito bem o Dinho, e o nome da rua que a gente estava gravando é justamente Vereador Geraldo Celestino. E meio que veio desses vídeos da internet. Eu queria ter encontrado com ele antes das gravações, mas não foi possível, assim, é tudo muito corrido. Um dia que ele esteve no set, eu não estava filmando, e o dia que eu estava filmando, ele não estava. Mas a inspiração veio disso aí, dessa amizade que ele sempre teve com os meninos, desse empurrão, né, dessa visão de aproveitar ali o talento deles naquele momento, que dali eles acabaram explodindo para o mundo, como todo mundo conhece. Pedro, muito bacana. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa conversa sobre o filme dos Mamonas Assassinos, mas agora eu quero trazer aqui um pouquinho a conversa para a gente falar um pouco mais da sua carreira, porque hoje você define a sua carreira em que lugar? Você já atingiu o sucesso e para você, o que é o sucesso? Isso, né? O sucesso acho que é a soma de trabalhos dia e noite. Na verdade, o pessoal pergunta sobre glórias, sobre troféus, essa coisa toda que às vezes a gente ganha, que aquilo ali são apenas 5 minutinhos do dia do que você faz ali durante 23 horas e 55 minutos. Porque é muito trabalho, eu acho que é um trabalho diuturnamente, assim, que você está sempre sendo testado, você está sempre sendo avaliado, você tem que estar sempre preparado. Hoje em dia, por exemplo, a gente faz muito teste à distância, né? Igual a gente está fazendo aqui agora, essa entrevista. Isso cresceu muito depois da pandemia. Então, é um outro aprendizado, é uma outra visão que você tem que aprender, você tem que... eu tenho facilidade porque eu já trabalhei muito tempo como repórter cinematográfico, como cinegrafista, e essa coisa de saber onde está a luz, de colocar no lugar certo para você poder dar o texto para a pessoa te entender, a questão da fala, do microfone, de projeção de voz, é tudo um trabalho que você vai aprendendo. E eu costumo falar a questão de sucesso, que minha vida é uma montanha-russa, né? Tipo, eu já fiz muitos trabalhos que ganharam a mídia gigantesca, que foi o caso de reality show, que saí de um reality com vamos dizer, com uma fama estrondosa, que você é reconhecido em vários lugares na rua. Ao mesmo tempo isso passa, e você vai fazer outros trabalhos menores, e de repente você faz uma novela, e depois você faz uma outra no outro canal, aquilo vai de novo, aí é o que eu falo, que é a montanha-russa do sucesso. O negócio é você se manter trabalhando. Nem todo trabalho que você faz é um grande sucesso, mas se você fizer com verdade, se você acreditar naquilo que está fazendo, e se você manter uma constância, nem é o sucesso que é importante, é a dedicação, é a vontade de passar aquela mensagem, é aquela vontade de fazer aquele personagem. Então o sucesso acaba sendo consequência, né? Se ele chega de alguma forma, é fruto de algum trabalho que você fez lá atrás. Na verdade, nem sei, eu não sei o que é sucesso. Sucesso é todo dia, né, Pedro? Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com muito mais desse bate-papo super bacana com o ator, roteirista e diretor Pedro Paula. E não saia daí. Todo dia,
toda hora. Onde você estiver, bateu aquela vontade de tomar um super café? Peça logo Café Cristal. O café arábica torrado e moído. Tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945. Nossa loja fica na Rua Cônego Getúlio 50, centro de Patos de Minas. WhatsApp 34 99880 1600. O sabor você já conhece. Café Cristal, o melhor café do Brasil. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. No HNSF, o nosso foco é a segurança no seu pronto atendimento. Cuidamos de você de maneira humanizada em casos de urgência ou emergência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No HNSF, nossa equipe médica oferece um atendimento completo e personalizado para cada paciente. Para falar no pronto atendimento, ligue 34 3820 1090. HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana com Pedro Paula, ator, diretor e roteirista de Patos de Minas, prata da casa, que vem aqui falar conosco um pouco sobre a carreira dele, o novo filme que ele está fazendo. E claro, Pedro, eu quero saber qual é o seu maior sonho como ator. Já foi realizado? Então, a gente está sempre à procura de bons personagens, né? Na verdade, o sonho é sempre ser aquele personagem que vai vir a seguir, né? Se aquele que vai mexer realmente com a gente e com as pessoas que estão assistindo também, né? No caso. Eu falo que como leitor assíduo assim, de histórias em quadrinhos a vida toda, de acompanhar quadrinhos de super-herói e estar nessa onda de super-heróis atualmente, a gente tem vontade, né? Tem aquela coisinha lá no fundo de fazer um super-herói, apesar de não ser uma coisa que não é muito feita aqui no Brasil, que não é muito, não faz parte da nossa cultura, mas é bacana. E eu tive esse gostinho no ano passado, que eu estou num projeto que tem muita ligação com isso, que ainda está sendo vendido. Quem sabe, se ele for realmente produzido os próximos episódios, dê para realizar esse pedacinho de sonho aí, que seria, sei lá, quem sabe um super-herói da vida aí, um super-herói brasileiro, para livrar da gente de tanta coisa ruim que acontece. Pedro, e você acredita que há espaço para os atores em Patos de Minas, atores que queiram atuar em TV e também nos grandes centros do teatro? Eu acho que sim, porque eu falo, como eu comecei em Patos, como eu saí daí para vários outros lugares, eu sempre falo para o pessoal que trabalha aí, que faz teatro, tem alguns grupos de teatro bons aí, tem alguns professores ótimos de teatro aí também, que sempre que eu posso, assim, que eu estou realizando alguma produção na região, em Patos, eu gosto de contar com eles, que são pessoas que foram inspirações assim, para mim lá no início, como a Maria Célia, como a Consuelo, é um pessoal que já está na área há muitos anos. E tem os mais novos também, né, que estão começando, que sempre demonstram a vontade. Assim. Eu falo, eu me sinto como exemplo, se eu conseguir sair de Patos para fazer trabalhos fora e venho conseguindo algumas coisas assim, claro, com muita dedicação, com muito empenho todos os dias, porque é uma profissão de muito empenho. Se você não se dedicar dia e noite, se você não ficar antenado no que está acontecendo, se você não for atrás das produções e saber o que está acontecendo no meio para que você possa se inserir ali, aí complica um pouco mais. Mas se você tiver essa garra, quiser ir, quiser acontecer, eu acho que todo mundo tem plenas chances de conseguir
chegar e fazer muito mais coisas por aí, porque ainda mais agora que cresceu bastante o streaming, as TVs estão com várias outras produções, e eu acho que tem espaço para todo mundo aí que quiser entrar nesse meio. Mas prepare-se para ralar bastante, que é o que acontece. Pedro, até agora, qual foi o melhor momento da sua carreira? Difícil, tipo, eu falo que eu tive, como o Roberto Carlos, são tantas emoções, tive muita coisa bacana acontecendo, mas eu considero a virada daquela chavinha, assim, bem legal, quando eu fui apresentado pro Brasil todo, né, através do reality Casa dos Artistas, no SBT, que ali foi uma virada legal, que eu pude mostrar meu trabalho para mais pessoas, e em seguida emendar na novela como foi, uma novela de grande sucesso até hoje, todo mundo fala da Esmeralda até hoje, todo mundo fala do meu personagem Inácio até hoje. Muitos me conhecem mais pelo Inácio do que pelos personagens mais novos que eu fiz. E eu considero essa parte, essa minha passagem pelo SBT, esses 3 anos que eu fiquei no SBT, uma virada, assim, não excluindo os outros trabalhos. Eu fiz um trabalho recentemente também com o canal Felicidade Play, que se chama O Retorno. Inclusive, os 2 filmes estão no YouTube, que é uma produção incrível, assim. A gente já falou bastante de Hollywood aqui, dessa coisa das produções, e eles são perfeitos nisso, qualidade de áudio, de imagem, de roteiros. É um trabalho bem legal que eu gosto bastante também. O filme 2, O Retorno 2, acabou de ser lançado agora no último ano, no final do ano passado. Pô, Pedro, é muito bacana, né, a gente ver a sua história, saber que você tem essa trajetória linda e que você é de Patos de Minas. Há pouco você falava do esforço que todos temos que fazer para chegarmos à ascensão, para conseguirmos atingir os nossos sonhos. Você acredita que num país como o Brasil, que é um país racista, o caminho para o negro, ele é mais difícil, ele é mais complicado? Como que foi para você lidar também com essa questão? Isso chegou a acontecer com você, sentir esse preconceito na pele? A gente vive muito um racismo estrutural, né? Que muitos falam que não existe racismo no Brasil, mas existe, só que ele é velado. E ele é muitas vezes disfarçado de coisas que você nem percebe, como coisas bobas. Vamos citar a palavra denegrir, a palavra criado mudo, a piada mercado negro, vem de um racismo estrutural lá de trás, que eram usadas pejorativamente para falar dos homens africanos e mulheres que chegaram ao Brasil e foram escravizados. E isso se estruturou na sociedade de uma forma em geral, porque naquela época eles foram soltos, os escravos foram, como se diz, a Deus dará no mundo, e sem nenhuma condição, eles foram acabando para os morros e acabando sendo estereotipados. Então a mídia, em geral, acaba retratando dessa forma. Você, por exemplo, eu vejo a culpa, muitas vezes, de nossas produções mesmo, de não retratar o negro numa vida normal, tipo, como um advogado, como um médico, como um pai de família. Eu brinco, esses dias eu estava falando numa produção aqui, que geralmente os personagens negros, pretos que tem nas novelas, vocês vão passar a observar o que está mudando. Mas eles nunca tinham família, nunca tinham pai, nunca tinham mãe, nunca tinham filho. Filhos, eles eram simplesmente jogados ali como se fosse para obedecer uma cota. Isso está mudando ultimamente na publicidade, isso você pode ver que está mudando bastante, e aos poucos mudando na dramaturgia. O que é dramaturgia? É o que o povo mais vê, a novela brasileira. Está tão estruturado a ver o negro estereotipado numa novela, no papel de bandido, de escravo, de subalterno. Não sejam papéis bacanas, mas são papéis que acabam enraizando na mente da pessoa, ver um negro, um preto na rua e achar que ele é um bandido, porque viu isso na TV a vida toda. Eu acho que aos poucos a gente está mudando isso, e a mídia em si tem um poder muito grande de fazer com que as novas gerações tenham uma visão diferente sobre isso. Eu, da minha parte, eu faço mostrando a minha cara mesmo, que eu falo. Eu lembro que um dia lá no SBT, numa entrevista, 20 anos atrás, eu falei, cara, eu já estou aqui representando uma boa parte da população, que todo mundo está vendo. Quem está me vendo está vendo que eu sou um preto que saiu do interior e está conseguindo as coisas. Eu gostaria de inspirar as pessoas que estão vendo, para ver se elas chegam a esses lugares também, para ver que elas podem chegar.
Ou seja, muitas vezes eu não levanto a bandeira da ação afirmativa. Eu gosto de ser a ação afirmativa, de mostrar a minha cara ali e falar, eu tô aqui, então você também pode. Então vamos lutar, que a gente junto pode vencer esse racismo estrutural que tanto tem por aí. Com certeza, Pedro. E com relação ainda a esse assunto, em algum momento você acredita ter sido cortado de algum papel por conta de atitudes racistas? Não chegou até a mim, mas é possível. É possível e totalmente provável, talvez, porque principalmente na publicidade tem um famoso publicitário aí, que ele é famoso mesmo, um dos maiores publicitários que existem, que um dia dentro da TV eu vi que não colocavam pretos em comerciais, por exemplo, comercial de margarina, que tem a família ali, você nunca, assim, de uns anos para cá está acontecendo, mas antigamente não tinham famílias negras em comerciais de margarina ali mostrando. Aí ele deu uma declaração, uma entrevista, que eu acho que está até na internet, ele falando que não colocava porque preto não vende. Tipo, se colocar aquela imagem ali, iria afastar as pessoas do produto. Sendo que está sendo hoje em dia que é o contrário, né? Que eles estão colocando e os produtos estão crescendo as vendas muito mais, porque a parcela da população que se identifica com aquilo ali é maior. E essa fala infeliz dele ficou bem datada, mas é uma fala famosa aí dos bastidores da TV, dos bastidores da publicidade brasileira. Estamos conversando com o ator patense Pedro Paula, que fala conosco a respeito desse assunto que é muito importante, né, Sabrina? Falar de racismo estrutural, a gente precisa transformar essa realidade. E o Pedro está aí para provar para todo mundo que há espaço e que, com certeza, nós veremos mais pessoas negras atuando e participando de tudo que há de melhor neste mundão. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar um pouco mais com o Pedro e vamos falar do filme que ele está fazendo e da série sobre os Mamonas Assassinas. Não saia daí, a gente volta já já. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. No HNSF, o nosso foco é a segurança no seu pronto atendimento. Cuidamos de você de maneira humanizada em casos de urgência ou emergência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No HNSF, nossa equipe médica oferece um atendimento completo e personalizado para cada paciente. Para falar no pronto atendimento, ligue 34 3820 1090. HNSF, apaixonados pela vida. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Primeiro bloquinho Dodge Sprinter nova na Prodoeste. Últimas unidades Euro 5. A Prodoeste preparou super condições para você adquirir a sua Sprinter. Taxa a partir de 0%. Entrada a partir de 30%. Bônus de até R$10 mil. Planos de até 60 meses. Não importa o tamanho do negócio, a Sprinter oferece produtos do tamanho do seu desejo e da sua necessidade. Prodoeste Patos de Minas, a sua concessionária Mercedes-Benz. Ligue 34 3818 8300. Consulte condições. Sujeita à aprovação de crédito. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta aqui na entrevista da semana, hoje falando com o ator, roteirista e diretor o Pedro Paula, que é aqui de Patos de Minas, é prata da casa, fazendo sucesso aí nesse mundão. Ô Pedro,
Volto então falando, né, a respeito do filme e da série sobre os Mamonas. Como é que foi para você receber esse convite para participar de um filme e de uma série tão bacana assim como a dos Mamonas Assassinos? Para mim foi uma surpresa incrível, assim, como eu já falei antes, eu sou muito fã dos Mamonas há muitos anos, e, assim, acompanho a carreira deles, já li quase tudo, já acompanhei à risca, assim, ver os documentários. E o curioso é que eu fiz o teste agora no final do ano, quando eu estava em Patos visitando a família. Aí a minha agente mandou um teste para mim, só que ela não sabia bem o que era e não revelaram para ela o que era. Aí eu mandei esse teste e umas 2, 3 semanas depois eu já estava de volta a São Paulo. E aí ela me mandou um outro teste específico, que era pro Geraldo Celestino, né? Olha, é um político, tal, assim, assado no filme tal, me mandaram um pedaço do texto para fazer o teste, remotamente, acabei fazendo em casa mesmo o teste, e enviei para eles. Só que eu não tinha a dimensão do que estava fazendo. Eu vi que era um filme dos Mamonas, mas no momento não caiu a ficha para mim, tipo, estão fazendo um filme dos Mamonas, tal, sei lá o quê, e eu tô fazendo um teste. Assim, eu tenho uma coisa comigo, até que eu passe no teste, até que que a gente faz, sei lá, uns 30 testes por semana. Aí muitas vezes você envia os testes, você já até esqueceu que enviou aquele teste, né? Que você colocar na cabeça que vai passar ou não vai passar, você fica com uma pilha ali que não é legal. Então você envia os testes e coloca nas mãos de Deus. E para ser sincero, quando eu enviei, eu não me toquei da dimensão disso tudo. Só quando ela veio me falar, Pedro, mandou mensagem, Pedro, posso te ligar? Você passou, deixa eu te explicar como vai ser, o que vai ser. Que aí caiu a ficha, que eu falei, putz, eu passei num teste pros Mamonas, tal, não sei o quê, pro filme, sei lá o quê, pra fazer o quê. Depois eu fui perceber que era pro Geraldo, que é uma pessoa muito importante na vida dos Mamonas, que é uma pessoa que praticamente lançou a banda lá no início, quando eles começaram a cantar com músicas extrovertidas. E eu falei, caramba, e aí depois eu fui vendo a dimensão da coisa toda, a equipe gigantesca que estava por trás, quem estava trabalhando, os diretores. Aí foi caindo a ficha, né? Eu falei, caramba, tô num filme dos Mamonas, que foi quando, depois da minha primeira diária, eu acabei fazendo um post na internet, que eu já não estava me segurando mais, né? Até eu fiquei um mês, que eu gravei agora, meados de fevereiro, eu fiquei, acho que mais de um mês segurando essa novidade, lendo o roteiro, em contato com o pessoal, louco para gritar para o mundo que estava nos Mamonas, mas aí segurei até começar mesmo para valer, até eu estar com eles. E quando eu soltei foi isso que foi. Aí muitas pessoas querendo saber dessa novidade, muitas pessoas querendo saber como está sendo essas gravações, e eu acho que sim, e com razão, né? Os Mamonas, o que eles fizeram durante o tempo que passaram por aqui, fez a alegria de muita gente tem essa saudade até hoje. Pedro, você espera que o Geraldo Celestino seja uma revolução na sua carreira artística, uma vez que se espera um grande sucesso aí desse filme? Eu não sei, é igual eu falei, eu procuro não criar expectativas das coisas assim. A gente vai fazendo e muitas vezes não sabe. Por exemplo, eu tenho um filme que ganhou prêmio em Hollywood, tem vários prêmios mundo afora, Estados Unidos, Alemanha e tal. Quando a gente gravou, quando a gente filmou, fez o filme, era tão despretensioso que a gente nem imaginava, que hoje em dia eu vejo o filme, eu falo, meu Deus, se eu soubesse que esse filme ia rodar o mundo desse jeito, eu teria caprichado mais. Às vezes eu vejo as cenas assim, eu falo, caramba, putz, podia ter feito isso assim, assim, assado. A gente não tem a dimensão de onde vai parar o seu trabalho. Você só faz. Tipo, as cenas que eu fiz aqui nos Mamonas também, eu tô pensando assim, putz, caramba, se esse filme for ter uma grande repercussão, putz, podia ter feito assim, ser feito assado. Você sempre quer fazer de novo, você sempre pede o diretor, eu posso fazer de novo, posso fazer mais uma, e muitas vezes tá muito corrido e não dá tempo. Então eu não crio muita expectativa, eu vou deixando, como se diz, eu vou lá, faço a minha parte, vou embora, vou no outro dia, faço de novo, e vamos indo, coloque nas mãos de Deus para ver onde vai parar. Você se identifica com alguma parte aí da história deles, Pedro? Quais detalhes você mais gostou nessa produção? Identifico, aliás, eu notei essa identificação
Eu estava até conversando com os repórteres amigos meus esses dias, hoje muito cedo. Aí eles falaram, os Mamonas morreram, tal, não sei o quê. Aí eu fui ligar uma coisa a outra, que tem 27 anos que eu estou fazendo teatro. Eu acho que eles estão bem linkados na minha vida, assim, que quando eu comecei a fazer teatro, eles começaram a explodir nas TVs, nos palcos, e aquela irreverência, eu acho que me pegou também, que eu falei, putz, eu quero fazer isso que eles fazem, quero fazer graça, eu quero estar no palco, quero não sei, quero viver isso. E hoje, nessa conversa, eu linkei, falei, caramba, tem o mesmo tempo que eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a fazer humor na TV, que era da mesma época dos Mamonas. Então, eu acho que tem muito a ver com o meu início também, com o meu começo. E descobri que eles são fãs do Jim Carrey também, que estourou na mesma época, no mesmo ano, com vários filmes. O Jim era fãzaço dele, seguia os passos deles, assim como eu, assim, no início também. E eu acho que meio que é um ciclo, assim, esse tempo que eles surgiram, que eu gostei tanto, e de repente me ver inserido nesse filme que eu nem imaginei. Até dezembro agora eu não sabia. Se fosse me falar que eu estaria num filme dos Mamonas, eu ia rir. Até início de janeiro agora, que foi tudo muito rápido, assim. Então, eu acho que esse link, essa coisa da época deles, ser da época que eu comecei a fazer teatro, tem muito a ver, assim, também. Pelo menos pra mim. Ô Pedro, vamos aproveitar um pouquinho e mudar de assunto, depois a gente pode até voltar um pouco mais no filme, que tem muitos detalhes interessantes para a gente conversar sobre. Eu queria que você falasse mais uma vez a respeito desse aspecto da representatividade e queria que você também comentasse em que lugar está o Grande Otelo para a comunidade negra nas artes cênicas e no teatro. O Grande Otelo é para mim uma grande inspiração. Ele lá no início, quando ele começou... Se hoje as coisas são difíceis para a comunidade negra, para a comunidade preta, para artistas negros, pretos, se destacarem, imagina quando ele começou, um negro, um preto de 1,5 m, que venceu à custa do talento mesmo. E ele é recordista, não sei se vocês sabem, o Grande Otelo é recordista de filmes no Brasil, com mais de 160 filmes, mais ou menos. Eu acho que é o ator que mais fez filmes no Brasil. Eu acho que ele e o Samuel Jackson é no mundo, né, o ator que mais fez filmes no mundo. O Grande Otelo é no Brasil, os dois estão no Guinness Book. Então você vê que é um feito assim, gigantesco para a época. E ele sempre foi uma inspiração. Ele para mim é o projeto da minha vida, é um projeto que eu tenho, assim, de um dia levar um filme do Grande Otelo para o cinema. Eu acho engraçado que todo trabalho que eu falo isso com o diretor, né? Eu falo isso com o diretor para ver se inspira o diretor ou a produtora a fazer alguma coisa, que minha vontade de interpretar ele nas telas. Eu já tenho uma grande amizade com a família dele, com os filhos, né, com o Otelinho, que eu falo sempre, e ele brinca, tá liberado para você, hein? Fazer meu pai tá liberado é para você, não liberamos para mais ninguém. Aí eu brinco, vamos fazer então. E ele é uma grande inspiração, cara. O que ele fez e o legado que ele deixou aí no Brasil, de tantos filmes, de tantos trabalhos, é inspirador. E eu acho assim que quem não conhece o trabalho do Grande Otelo, vai atrás dos filmes, procure saber das músicas. Ele é um compositor incrível, e dos livros também. Vários trabalhos dele por aí que merecem serem revistos. E quem sabe um dia no cinema, né? Comigo fazendo, se Deus quiser. Intervalo comercial aqui na 103.3, é a número 1 de Patos de Minas e da região. A gente volta daqui a pouquinho com mais da entrevista desta sexta-feira. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Cuidar de você é uma missão importante e requer muita responsabilidade. Por isso, a Unimed Patos de Minas está a postos. Garanta proteção e tranquilidade para você e sua família. Plano pessoa física com descontos imperdíveis. 2 vidas, 5% de desconto. 3 vidas, 10% de desconto. 4 vidas, 15% de desconto. Unimed Patos de Minas. Sua vida precisa de um plano. Entre em contato pelo 34 3820 1722. Condições válidas até 28 de fevereiro e somente para novas aquisições.
e tem sabor, mais vira sua vida. É receita de família, Ecopatos, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mais vira sua vida. É receita de família, Ecopatos, sua escolha preferida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana desta sexta-feira com o ator, roteirista e diretor Pedro Pauley. É o artista aqui de Patos de Minas, talvez um dos que tenha a maior história de sucesso, o mais bem sucedido de Patos de Minas nesse ramo. E, Pedro, eu queria saber, você se considera como o ator mais bem sucedido do município? Não, claro que não, claro que não. Eu citei algumas pessoas aqui que são expoentes, né, em Patos. A Maria Célia, que tinha o grupo de teatro aí durante muitos anos, a Consuelo, que faz um trabalho incrível no teatro também, tem a Carlinhos, tem uma galera muito bacana aí da área teatral que são gigantes, assim, que são inspirações. E eu procuro fazer o trabalho assim, de uma forma que inspire, né? Que como elas vieram e me inspiraram a estar aqui, a mostrar esse trabalho, eu gostaria que gerações mais novas também vissem em mim que elas podem, que elas conseguem. Eu costumo falar, eu moro em Patos, onde a minha família mora, é uma vilinha, uma rua até sem saída. E eu falo, se eu saio dessa vilinha e estou fazendo esses trabalhos aqui do Rio, Paulo, até fora do Brasil, eu acho que você pode também, você que está aí tentando, sempre tem algumas pessoas mais novas, algumas atrizes, alguns atores de Patos que perguntam qual o caminho. Eu falo, não, comece por Patos mesmo, comece fazendo teatro na escola, procure uma professora, um grupo, e depois você vai expandindo, que eu acho que esse trabalho todo trabalho que você faz é sequência do anterior, é como se fosse uma consequência do anterior. Então, não há muito uma receita, assim, muitos perguntam, Pedro, como que eu faço para chegar no SBT, fazer novela no SBT, como que eu faço para fazer novela na Globo? Isso aí também não tem uma receita, cada um vai chegar da forma que ele chegar, vai ter a sua história. Eu costumo falar que nem eu não sei como que chega a esses lugares, porque geralmente quando você vê, é igual o filme dos Mamonas que eu falei, mês passado, há um mês eu não sabia que eu estaria num filme desses. As coisas acontecem, você vai trabalhando e as coisas acontecem, é só você acreditar. Pedro, ainda sobre esse assunto, conta um pouquinho mais pra gente como que foi a sua infância, a sua adolescência aqui em Patos de Minas e como é que isso influenciou no seu trabalho como ator. Foi legal. Eu cresci numa família grande, né, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. São famílias, meu pai, tinha 15 irmãos, e minha mãe uns 12, então são vários primos, e a gente mora no bairro Antônio Cacheta, em Patos, que praticamente o bairro inteiro eram parentes. E a minha rua, eu sei que eram todos parentes, eram todos meus tios. E eu considero, assim, muita gente fala de trauma na infância, eu considero que eu tive uma infância feliz e tal. Muito, muito bem cuidado, até porque eu acho que eu sou o caçula, né, da família, eu sou o filho mais novo da minha mãe, eu acho que veio cercado de muito carinho, muita curiosidade, que eu já vi um tempo depois, que o pessoal já estava grande, e todo mundo em volta, dando carinho e tal. Eu acho que foi bem feliz. Estudei nas escolas públicas, né, de Patos, tal. Eu fiz a infância ali no Cônego Getúlio, 5 anos lá, depois fui para o Marculino, e acabei me formando num colégio particular.
mas sempre estudei em escola pública, sempre tive muitos amigos, sempre gostei muito de trabalhar, de desenhar, de cantar, eu ia muito a show de calouros quando era criança, na Rádio Clube de Patos, tal, participava de shows de calouros lá quando era criança, e foi bem legal. Eu tenho com muitos amigos, sempre muitos amigos, minha casa sempre muito cheia, e eu acho que foi uma infância bem bacana, bem feliz, que eu carrego até hoje. Eu posto muito TBT, né, que o povo fala, mas é porque são lembranças boas, são coisas boas que eu já passei na minha vida, principalmente aí em Patos. Pedro, agora voltando um pouco ao assunto da telenovela Esmeralda, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Como foi a sensação de estar ao lado de grandes nomes como Cláudio Lins, Lucinha Lins, Bianca Castanho, dentre vários outros? A novela Esmeralda foi tipo, eu tava realizando um sonho ali, né? Desde que eu comecei a fazer teatro em 96, ou seja, a novela foi em 2004. Fazer novela, eu queria entrar para uma novela. E quando eu entrei para Esmeralda, foi a realização disso. Eu estava ali num hotel cercado de nomes que eu conhecia a vida toda: Paulo César Grande, Lucinha Lins, Antônio Petrin, uma galera muito bacana, muito bacana. Sem falar o patrão, né, Silvio Santos, que, putz, só de andar pelo SBT e dar de cara com o Silvio umas 5, 8 vezes por dia, já era bacana, trocar ideia com ele, conversar com ele. E eu tava no paraíso, né, porque literalmente eu já tinha morado no SBT. Aí quando eles me contrataram, apesar de eu não conhecer quase ninguém, todo mundo já me conhecia, já tratava como de casa. E foi uma época muito boa, foi assim, é o que eu falei, né, o divisor de águas. Foram 10 meses ali trabalhando nessa novela, que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso. Eu acho que é um trabalho assim que eu vou carregar pro resto da vida. Eu tenho amizade, a Bianca Castanho hoje mora em Miami, a gente se fala de vez em quando pela internet. Guardei grandes amizades também com Delano Avelar, que fazia o vilão lá, o Lúcio Malavé. Todo mundo tinha raiva dele, né? Um amigo querido aí, porque o vilão dele era muito bem feito. A Lucinha Lins também foi um presente ter cenas com a Lucinha sempre. E foi uma realização. Você perguntou como foi uma realização estar em Esmeralda. Pedro, a gente fala agora também um pouco da sua carreira de... Pedro, a gente fala agora um pouco da sua carreira como diretor. E se eu não estou enganado, um filme emblemático de um folclore aqui de Patos, Minas, foi você que dirigiu, né? Da Mulher de 7 Metros. Tô certo? Foi você mesmo que dirigiu esse filme? Então, na verdade, eu sempre quis, assim, eu sempre li o livro do Oliveira Melo, né? Patos de Minas, Minha Cidade, que conta os folclores da cidade, assim, desde criança. E aquilo lá, tinha da Mulher de 7 Metros, tinha da mulher que, sei lá, que o diabo botava ela a lavar a rapadura até acabar o doce. Tinha várias lendas, né, que eu lembro, assim, mais ou menos. E a Mulher de 7 Metros sempre me instigou. E eu falei, putz, um dia eu vou fazer essa história, vou fazer alguma coisa ligada a isso. Aí uma das vezes que eu fui a Patos, que eu fiquei um tempo maior, aí eu resolvi produzir. Falei, acho que agora estou aqui, vou ficar uns 4 meses aqui, vou chamar uns amigos e produzir. Aí, na verdade, eu escrevi o roteiro, né, fui pesquisar, fui na biblioteca aí de Patos, na João 23, peguei alguns livros, pesquisei para entrar mesmo no roteiro. Perguntei a algumas pessoas que juram, né, que tiveram contato visual e até contatos de medo, assim, com a Mulher de 7 Metros, pessoas que afirmam piamente que encontraram com ela, que ela existiu. Conversei com essas pessoas para escrever o filme. Tem até uma cena do filme do taxista que o taxista jura que é uma cena real que aconteceu com ele. Eu falei, caramba, eu vou ter que botar isso no filme, a cena do taxista que a busca na casa dela. E aí eu chamei o meu amigo, né, o Dilei Igor Lagares, que também produz alguns filmes, também traz Patos. Na verdade, o Dilei Igor eu conheci no Rio, né? Apesar de a gente ser de Patos, a gente não se conhecia, a gente acabou se esbarrando no Rio. E, poxa, você é de Patos? Ah, tá, eu também sou de Patos, tá, uma loucura, uma coisa meio assim.
e desde então a gente começou a produzir alguns filmes no Rio, e quando eu fui a Patos, ele estava aí também, eu chamei para dirigir, porque eu já estava produzindo, já estava roteirizando, eu ia atuar, e eu falei, putz, eu não quero acumular muita coisa. Aí ele gosta de dirigir também, eu falei, pô, Diego, vem dirigir o filme. Aí ele dirigiu A Mulher de 7 Metros, que foi esse filme que a gente produziu em 2017, que deu o que falar, tem várias visualizações no YouTube, saiu em vários sites nacionais, em matérias nacionais aí também, porque para todo mundo que eu mando o filme, eles já acham engraçado, né? Quem não conhece a lenda já acha engraçado o nome do filme, A Mulher de 7 Metros. O que é isso, gente? Aí eles vão ver que é uma lenda. Aí eu contei com a Leona também, a Leona que participou do filme, que fez muito bem o papel, assim, tá muito bem no filme, um elenco bacana também, de amigos aí de Patos, e de alunos também, de pessoas que queriam aprender, que acabaram entrando no filme para aprender mesmo, assim, e realizar um primeiro trabalho, e através delas foi bem legal. Eu ainda tenho assim, cara, foi uma produção independente, pequena, que eu acabei fazendo em Patos, mas eu tenho vontade de, quem sabe, um dia escrever um roteiro melhor, fazer, sei lá, um longa mesmo, uma coisa de cinema, mostrando essa lenda. Eu considero que o curta foi só um ensaio ali para a gente ver como ficaria, porque foi bem legal, foi bem gratificante contar essa história. Curiosa, viu, Pedro? Esse é Pedro Paulo aí contando as diversas histórias aí aqui na 103.3. E olha, Pedro, não sai daí não, viu? A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Primeiro bloquinho Dodge Sprinter nova na Prodoeste. Últimas unidades Euro 5. A Prodoeste preparou super condições para você adquirir a sua Sprinter. Taxa a partir de 0%. Entrada a partir de 30%. Bônus de até R$10 mil. Planos de até 60 meses. Não importa o tamanho do negócio, a Sprinter oferece produtos do tamanho do seu desejo e da sua necessidade. Prodoeste Patos de Minas, a sua concessionária Mercedes-Benz. Ligue 34 3818 8300. Consulte condições, sujeita à aprovação de crédito. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. É qualidade, o melhor leite. Vem chegando e aproveite. Só delícia se aconchega pra saborear essa manteiga. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Todo dia, toda hora, onde você estiver, bateu aquela vontade de tomar um super café? Peça logo Café Cristal. O café arábica torrado e moído. Tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945. Nossa loja fica na Rua Cônego Getúlio 50, centro de Patos de Minas. WhatsApp 34 99880 1600. O sabor você já conhece. Café Cristal, o melhor café do Brasil. Cada momento da vida pede um abraço. Por isso, nós da Unimed Patos de Minas abraçamos o cuidado com a sua saúde. Contamos com 6 hospitais, 6 laboratórios e centros de diagnóstico e 311 médicos cooperados que acolhem nossos mais de 58 mil beneficiários. Nosso plano é cuidar cada vez melhor de você. Unimed Patos de Minas. Há 33 anos dedicados a abraçar a vida. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana, batendo um papo muito bacana com Pedro Paulo, o ator aqui de Patos de Minas, e que contou pra gente um pouco da carreira dele, o trabalho que está sendo desenvolvido com os Mamonas Assassinas e muito mais. Pedro, atualmente, para você, quem é o grande ator brasileiro em atividade? Cara, eu gosto, assim, é muita responsabilidade, né, falar quem é o grande. Mas hoje, cara, eu tenho admirado muito o trabalho do Seu Jorge, cara, que é cantor, que é ator, que é músico, que é tanta coisa, né, que, ele faz um trabalho incrível, assim, seja em série, seja em filme. E eu lembro que há pouco tempo atrás eu tava falando, putz, o Seu Jorge é tão bacana, mas é aquela figura, assim, sempre sisuda,
sempre raivosa. Eu queria ver ele num papel diferente, para eu ver uma diferença dele como ator, assim. E aí veio o filme do Lázaro, o outro gigante, né, amigo Lázaro, abraço para ele. O filme do Lázaro, Medida Provisória, o Seu Jorge é diferente, né, e até engraçada, que ele não tá naquela coisa sisuda. Então eu gosto de acompanhar muito o trabalho dele, seja na música, seja atuando. Hoje ele seria inspirado. Eu já até fiz um trabalho com ele em 2013, mas ele ainda não era essa potência que é hoje. Mas é ele que eu venho acompanhando assim de pertinho hoje em dia. Para você, Pedro, o que é a arte? A arte é uma forma, eu acho que assim, a arte é aquela coisa para te fazer pensar. Muitas vezes eles falam que a arte, que um trabalho, um filme é polêmico, uma peça teatral é polêmica, um desenho é polêmico, mas a arte em si só é para ser polêmica. Eu acho que ela precisa fazer pensar, que ela precisa, de uma forma ou de outra, botar o dedo na ferida, e eu acho que a arte é feita para você pegar, né? Muitas vezes a arte é o espelho meio que invertido da pessoa, e se for invertida, melhor ainda, que aí a gente vê onde desse lado de cá a gente está errando. Eu não sei se eu consegui me fazer assim, eu acho que é para se fazer pensar. Eu gosto da arte que bota o dedo na ferida e fala, ó, tá vendo? Tá acontecendo isso, isso e isso. A gente precisa pensar sobre isso. Ou seja, quando falam que a arte é polêmica, eu acho que a arte chegou onde ela deve ser, onde ela deve estar. Pedro, essa vai para os fãs dos Mamonas Assassinas. Já tem uma data de estreia prevista para o filme? Assim, pra gente ainda não foi falado nada, mas, tipo, eu vi por aí alguma matéria, que tem saído muita coisa, que o pessoal tá muito interessado, né? Tem saído matéria por aí. Eu vi alguma coisa em algum lugar do ano que vem, mas a produção, não ouvi ninguém falando isso na produção, mas eu vi uma matéria que talvez seria lançada em março do ano que vem. Até porque, dia 6 de março agora, né, fazem, acho que 28 anos que eles morreram, né? Eu acho que eles iriam lançar, né, nessa data de 29 anos que eles morreram, alguma coisa assim. Mas é tudo especulação minha também, que eu não sei. É só o que eu vi falar por aí. Mas é meados do ano que vem. Pedro, a gente volta a falar um pouco dos reality shows. Você participou... Pedro, você volta a falar um pouco dos reality shows aqui conosco, você participou da Casa dos Artistas, e por incrível que pareça, eu me lembro, rapaz, dessa sua participação na Casa dos Artistas. E você já se inscreveu para participar do outro reality show, o BBB? Ah, sim. O pessoal sempre... hoje em dia eles me perguntam, né, sobre o BBB. Não, falar que na verdade, o primeiro reality show que eu inscrevi foi o BBB, foi lá em 2001, que eu estava no Rio, a chamada num jornal, né, jornal de papel, ainda existe, jornal e era um programa que ninguém sabia o que era, e eu vi lá uma aposta da Globo, num programa assim, as pessoas vão ficar fechadas, eu me inscrevi nesse primeiro, cara, em 2001, cheguei a participar das entrevistas, eu acho que já era uma coisa que estava escrita para mim ali. Cheguei a participar, se não me engano, é o que o Bambam ganhou, é o primeiro Big Brother. É aquele que tinha o André Gabé também. Aí eu cheguei a me inscrever e fui para as entrevistas, só que aí eu não passei mais dali. Aí depois me inscrevi na Casa dos Artistas, 3 anos depois, e vinha saber que um dos produtores, que era diretor da Casa dos Artistas, era um dos diretores daquele primeiro BBB, ele veio me falar um tempo depois, ou seja, outra coisa linkada na outra. Mas depois de ter passado pela casa, eu acho assim que a minha cota de reality, de ficar trancado com as pessoas num lugar daquela forma, foram 73 dias, a minha cota já passou. Eu acho que eu não... por exemplo, eles falam, você recebeu um convite da Fazenda hoje, você recebeu um convite do BBB, eu acho que eu não iria, porque hoje em dia está diferente daquela época. Hoje eu considero a participação num programa desse meio que uma desconstrução,
Por exemplo, tem 27 anos que eu estou fazendo alguma coisa. Aí chega num programa desse, por exemplo, eu estou conversando com alguém, eu falo uma frase, eu desconstruo esses 27 anos de trabalho que eu tive por causa da frase que eu falei com essa pessoa. Então, talvez eu não sei, não seria alguma coisa interessante para fazer agora. Intervalo comercial aqui na 103.3 é a número 1 de Patos de Minas e da região. A gente volta daqui a pouquinho com mais da entrevista desta sexta-feira. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. No HNSF, o nosso foco é a segurança no seu pronto atendimento. Cuidamos de você de maneira humanizada em casos de urgência ou emergência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No HNSF, nossa equipe médica oferece um atendimento completo e personalizado para cada paciente. Para falar no pronto atendimento, ligue 34 3820 1090. HNSF, apaixonados pela vida. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Jornal da Manhã Patos. Bom, então a dica para esse final de semana, hein? Ankara Culinária Árabe. Se você pensou em comida árabe para aproveitar aí na sua melhor companhia, então pensou Ankara Culinária Árabe. Cardápio disponível para você no Facebook e Instagram. Pedidos podem ser feitos até domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. Agora, na entrevista da semana, Jogo Rápido. Pedro Paula, e você está no Jogo Rápido da entrevista da semana da Jovem Pan Patos. Uma pergunta rápida e uma resposta mais rápida ainda. E aqui vai, uma paixão. O teatro. Expectativas. Boas, sempre boas. Amizade. Tudo. E pra gente fechar, cultura. Super importante. Este o ator Pedro Paula, diretor, roteirista aqui de Patos de Minas, com uma trajetória muito bacana, uma trajetória de sucesso, o nome de Patos de Minas para o mundo. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Patos. A gente agradece, deseja a você sucesso na sua nova empreitada e assim que o filme estiver pronto, deixa aqui na Jovem Pan Patos que a gente quer assistir também. Com certeza, avisa pra nós, Pedro. Avisa pra gente aí no cinema assistir você. Maravilha, já está todo mundo convidado e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar falando com vocês, com o Patos, né, com o mundo, que vocês estão em todos os lugares. É um privilégio estar aqui com vocês. E obrigado por essa carona aí, por esse trabalho incrível de divulgação que vocês fazem. A gente que agradece, desejo para você um excelente final de semana, para você ouvinte e espectador também um maravilhoso final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, 7h30 da manhã, aqui no Jornal da Manhã Patos. Um abraço para você. Um abraço e até lá.
Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipam, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Café Cristal. O que há de melhor em cafés. Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. E Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.